Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 11 de novembro de 2024, agora são 10 para 5 da tarde. O mercado está mais ou menos ali no mesmo lugar em relação à última sexta-feira, hoje segunda-feira, e algumas ações aí vieram a se oferecer já por conta da queda que aconteceu na última sexta-feira. Uma delas, que nós vimos o movimento, foi exatamente o Banco Santander. Uma ação que desabou com força nos últimos tempos. Será que essa ação estaria se oferecendo a ponto de fazermos um novo aporte na nossa carteira aberta? Então veja aqui, ó, o Ibovespa a 127.922 pontos, está operando estável, está subindo 0,06 e já teve no dia de hoje, na sua mínima, a 127.306 pontos, que foi mais ou menos quando, no geral, as ações estiveram na sua parte mais baixa. Com esse movimento, foi possível lançar uma ordem. Ela foi logo nos primeiros horários da manhã, já foi quase que imediatamente executada, às 10 horas e 4 da manhã, onde então comprei Santander aqui no mercado em lotes, comprei 100 ações a R$ 12,70. Neste momento, o Santander, a sua ação ordinária está cotada a R$ 12,57, caindo 1,26%. E dentro do método que aplicamos aqui no canal, o primeiro ato é exatamente registrar a compra. Então, compramos a ação, agora sem corrigir, no dia de hoje, 11 de 11 de 2024, por R$ 12,70. Comprei 100 ações e saí de 1.233 ações para 1.333 ações. Aqui à minha direita, eu tenho registrado os proventos que Santander pagou de 2018 até 2023. Veja aqui, o pior ano de Santander foi exatamente no ano de 2023, que ele pagou 79 centavos. Na média dos últimos 5 anos, ou seja, de 2019 até 2023, o Santander veio pagando em média R$ 1,10, quase 11 centavos por ação. Essa média de proventos é colocada aqui nessa célula em azul. Quando eu divido esse valor, R$1,10, quase R$1,11, por 6%, e por que 6%? É o mínimo que eu aceito receber em proventos pelo valor que eu pago pela ação. Então, se eu fizer o caminho contrário, pegar o provento e dividir por 6%, eu vou chegar no preço máximo que eu pago por essa ação, que eu chamo de preço teto, na média dos últimos 5 anos, que fica em R$ 18,48. Se eu considerar o que pagou de proventos no último ano, que foi 79 centavos, então o meu preço teto, dividindo 79 centavos por 6%, seria R$ 13,23. Então você veja que tem um descolamento entre esses dois preços. Neste caso, eu prefiro então ficar, quando tem um descolamento muito grande, com a média dos dois, que eu chamo de preço teto quando eu olho para o passado, R$ 15,85. A média é entre 13,23 e 18,48. Ou seja, R$ 13,23, R$ 18,48. Na média, R$ 15,85 é o máximo que eu aceito pagar por uma ação do Santander, tendo em vista, olhando o passado, aquilo que o banco veio pagando em termos de proventos. Mas assim como olhamos para o passado, também gostamos de olhar para frente. Então por isso nós fazemos uma projeção. Trimestralmente nós vamos analisando algumas empresas para verificar o quanto ela cabe na nossa carteira. Eu vou deixar o que foi feito em relação a Santander para que eu tenha chegado nesses números. Por exemplo aqui, ó, o lucro líquido projetado para o final do ano de 13,791 bilhões. Santander já praticamente fez todos os anúncios que tinha para o exercício de 2024, fechando aqui, ó, nos 79 centavos, muito parecido com o ano passado, um pouquinho a menos até. Se eu dividir esses 79 centavos por 6%, eu tenho um preço teto, que eu deixo ali marcado aqui, ó, nessa pontinha, R$ 13,18, que é o preço teto, olhando agora para frente, né, olhando para o futuro, muito parecido com o preço teto, se nós considerarmos apenas o último ano, o ano passado. Nós também temos aqui o patrimônio líquido do Santander, 118 bilhões e meio, mais ou menos. Se nós dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações que o banco possui, 7,5 bilhões de ações aproximadamente, nós temos o valor patrimonial por ação, em R$ 15,80, que está muito parecido com aquele nosso preço teto quando nós olhamos para o passado. Veja aqui, quando eu pego o preço da ação, eu comprei a ação, R$ 12,70, e divido pelos 15,80, que é o valor patrimonial por ação, eu tenho esse PVPA, ou seja, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, em 0,8. Significa que o preço que eu estou pagando para essa ação é 80% do valor real da ação, valor cheio, no valor patrimonial por ação, que é 15,80. Portanto, um desconto aí na ordem de 20%. Indicando duas coisas, que a ação de fato possa estar barata e que o risco é muito baixo, já que eu estou comprando uma ação abaixo do seu valor patrimonial. O preço dessa ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 6,9, indicando que se eu compro a R$ 12,70, eu recebo de volta em termos de lucro líquido, não é em termos de proventos, então eu recebo em termos de lucro líquido em aproximadamente 7 anos. E dividindo o provento que nós vimos, 79 centavos, pelo preço da ação, nós chegamos aqui a um dividend yield de 6,23%, ou seja, um pouquinho acima daqueles 6% que nós estamos procurando. Portanto, todos os indicativos dão conta de que talvez tenhamos feito uma boa compra.
Os números dessa tabela são transportados para este quadro em azul. Então você vai ver ali o número de ações, o payout, o lucro líquido, aqui embaixo os proventos e o que nos interessa aqui, que é o preço teto, quando olhamos para frente, R$ 13,18. Enquanto que o preço teto, quando olhamos para o passado, R$ 15,85. Veja que o preço que pagamos pela ação, R$ 12,70, é abaixo quando olhamos para frente e também fica abaixo quando olhamos para o passado. E assim como mostramos em relação ao preço da ação, também registramos em relação ao racional. O que tinha na nossa cabeça quando compramos essa ação? Aqui no dia 11 de novembro, 100 ações por R$ 12,70. O dividend yield, que nós vimos agora há pouco, 6,23, acima dos 6% que nós procuramos. O PL aqui, ó, preço sobre o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, 6,90, é o tempo para recebermos de volta em função do lucro líquido. O PVPA, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, 0,8, ou seja, do ponto de vista do valor patrimonial por ação, pagamos 20% de desconto, para um preço teto de R$ 13,18, portanto, compramos abaixo do menor dos preços tetos. O mais importante é o preço teto quando olhamos para o passado, porque esse já aconteceu. A nossa projeção é só uma referência, principalmente considerando que Santander está passando por um período bem difícil. E por fim, registramos as nossas metas. Veja que é metas para os anos de 2024 a 2025. Aqui estão as metas para 2025. Santander são 4.000 ações e até o presente momento já compramos 1.333 ações, como vimos até agora. A nossa meta lá no início do ano era receber, em média por mês, R$ 3.489,31. Eu resgatei esse valor. E veja que à medida que nós vamos comprando ações, essa meta vai se distanciando. Mas a nossa referência sempre fica do início do ano. E até o presente momento já recebemos em proventos R$ 3.416,16, o que nos dá 97,90% daquela meta lá do início do ano. Para atingirmos a meta, basta que nós recebamos mais R$ 877 em proventos, porque vai dar uma média de R$ 73,15 por mês, completando a nossa meta do início do ano. Mas, o que nós sabemos? Que ainda temos proventos para receber do próprio Santander, se eu não me engano. O Santander nós recebemos semana passada. Temos ainda a Caixa Econômica, Caixa Seguridade, temos para receber da Taesa neste mês de novembro, temos anúncio para ser feito do Banrisul, para sua última fase, deve ser anunciada agora por conta dos resultados do terceiro trimestre, e também dois proventos para serem recebidos do Banco do Brasil. Então vamos passar com bastante folga essa meta, mostrando a eficiência do nosso método, porque quanto mais ações nós vamos colocando na nossa carteira, mais vai aumentando os proventos que vamos recebendo, desde que, claro, compremos novas ações com os proventos que recebemos, gerando aquele efeito que nós gostamos muito, o efeito bola de neve. Estamos aí então com mais um registro da nossa carteira aberta de investimentos, você vendo a eficiência dos nossos resultados que nós vamos mostrando desde o final do ano de 2020, a carteira está para completar 4 anos, e já passamos da meta que estabelecemos lá atrás, dando a oportunidade de nos contemplar com uma independência financeira. E à medida que vai crescendo, o método vai sendo aplicado, você vai ver que a partir do 5º ano, então é preciso fechar o ano que vem, no ano seria 2025, a partir de 2026 você vai poder ver a real eficiência desse método em relação aos proventos recebidos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.